para os estudos de hoje. E como eu vos disse há pouco, Salmo número 6. O Salmo número 6. Quem percebe de música são os homens que têm a voz mais grave, não é? Então dizem que este salmo foi feito assim por um som em que o grave é mais acentuado, que também demonstra um peso na música, um pesar na música. E vejam que, se vocês repararem, às vezes nós nos apercebemos destas coisas nos salmos, como alguns salmos são com um tipo de instrumento, ou de uma maneira de voz diferente. Isto já nos dá uma grande lição para nós, que nós não louvamos a Deus da maneira como nós queremos. A palavra de Deus, ela nos dá-nos orientações. E quando estou a falar de louvor, estou a falar agora no sentido de cantarmos mesmo. É-nos descrito, não só nos Salmos, mas também em outras partes da Bíblia, de como nos ajuntamos como igreja e como celebramos esse dia, quer seja no cantar, quer seja no orar, quer seja na leitura da palavra. Nós temos alguns livros ali interessantes que também falam sobre esse assunto. Por exemplo, o livro de quem é que escreveu? O Mark Dever, 9 Marcas, ele tem um capítulo que fala sobre como é que nós devemos celebrar a reunião. Este é mais um salmo de Davi, e então são estas as palavras que nós temos neste salmo, Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O Senhor tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. O meu ser está muito perturbado. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia. Pois na morte não há lembrança de ti. Na sepultura, quem te dará louvor? Estou cansado de meus gemidos. Toda a noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente eles se retirarão de vergonha. Até aqui a palavra do nosso Deus. Alexander Maclaren, um comentarista, ele disse estas palavras: a alquimia do amor divino é capaz de extrair da imundície do pecado doces aromas de penitência e louvor. Este salmo, meus irmãos, ele é normalmente conhecido como o primeiro dos salmos de penitência. Outros 6 temos nós mais à frente, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, que nos é tão bem conhecido, o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo 143. A Spurgeon, ele diz, certamente sua linhagem se presta bem aos lábios de um penitente. Certamente sua linguagem se presta bem aos lábios de um penitente, porque expressa ao mesmo tempo a tristeza, a humilhação,
o ódio ao pecado, que são as marcas infalíveis do espírito contrito quando se volta a Deus. Então, quando estamos diante de um salmo de penitência, é isto que é expressado neste salmo. A tristeza, humilhação, ódio do pecado, que mostram um espírito contrito diante de Deus. Nós vamos ver essa tristeza nos versos 3, 6 e 7. Nós vemos a humilhação nos versos 2 e 4 e o ódio pelo pecado no versículo 8. Vejam, o ódio do pecado não deve ser somente de Deus, mas deve ser também de quem? Daqueles que foram salvos por Ele. Vejam, o Salmo 5, se vocês estão lembrados, fala-nos acerca do ódio de Deus pelo pecado. E não só pelo pecado, porque a nossa tendência é dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o quem? O pecador. Não são os pecados que vão para o inferno. São o quem? São os pecadores. O verso 5 diz: os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos. A palavra ali detestas é mesmo odiar ali no hebraico, no verso 5 do capítulo 5. Tu detestas todos os que praticam a maldade. Então o pecado é algo gravíssimo. Não devemos, no momento em que somos salvos, no momento em que somos cobertos pelo sangue de Cristo, não deve passar em nossa mente em momento algum que nós devemos ter uma vida de pecado. Nós já ouvimos várias vezes e sabemos, quem continua no hábito de pecar não é filho de quem? De Deus. Vocês podem ir lá para 1 João, capítulo 3. Este é um salmo de dor, de sofrimento, quebramento. Nós vemos a dor que vai no coração de Davi. Este salmo vai nos ensinar também a ver a mão de Deus sobre os filhos que pecam. Como é que Deus age quando nós pecamos? Esta é uma das maneiras como Ele age quando nós pecamos. Este salmo também vai nos descrever, porque ele nos traz à lembrança a santidade de Deus e a sua importância. Mas vejam, é um salmo que também nos leva a considerar a soberania de Deus. E vejam, quando nós tivermos então uma visão clara, uma compreensão clara da soberania de Deus, e somos também capazes de entender que Deus usa a dor em nossas vidas para nos disciplinar. Não sei se vocês já pensaram nisso. Talvez no mundo moderno em que nós vivemos e principalmente neste cristianismo tão diluído, a ausência de castigo, de disciplina da parte de Deus é quase não presente. Deus não faz essas coisas. As pessoas simplesmente dizem: Deus não pode fazer essas coisas. Deus é bom, não nos pode disciplinar. Mas nós fazemos aos nossos filhos. Nós disciplinamos os nossos filhos porquê? Porque os odiamos? Não, porque amamos. Então, tendo esta visão da soberania de Deus, nós conseguimos entender. Conseguimos entender porque é que às vezes sofremos. Senhor, e vejam, a nossa atitude deve ser a que Davi tomou aqui. E nós já vamos ver um pouco mais este salmo. Deus nos disciplina, seja para nos mostrar as consequências do nosso pecado ou para nos manter mais próximo dele. Quando somos disciplinados por nossos pecados, de fato, Ele nos leva a si mesmo. Ele está-nos a buscar e está-nos a ajudar a entender a nossa transgressão. Vejam, transgressão essa que não só afeta a nossa vida, mas pode afetar a vida daqueles que vivem ao nosso redor.
De tal maneira o pecado é este vírus que nós podemos afetar a maneira de viver como família, como casal, como pai, como patrão, como empregado, todas essas coisas, se a nossa vida não estiver de bem com Deus. Vejam, porque Deus está no controle, porque Deus é soberano, toda a nossa dor tem um significado. E é usada por Deus para um final bom, feliz. Vejam, Romanos capítulo 8, e vocês conhecem bem esta passagem, Romanos capítulo 8, se vocês pegarem o contexto, porque é necessário nós lembrarmos do contexto, Romanos capítulo 8, no verso 18, Paulo ele vem dizer que eu considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Situações difíceis para os crentes daquela altura. Vejam o verso 22, diz que a criação está gemendo, agoniza até agora como se sofresse dores de parto, e depois é-nos lembrado, nós também. Vejam, nós que temos o quem? Os primeiros frutos do Espírito, que temos o Espírito de Deus, também gememos em nosso íntimo, porque as coisas são difíceis neste mundo. Nós esperamos o dia da redenção, guardamos ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Mas enquanto estivermos aqui, há coisas que acontecem. E dessas coisas que acontecem na nossa vida, vejam o que é que Deus diz. Verso 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Não é tremendo? Mesmo na nossa dor, ou numa dificuldade que nós possamos estar a passar, Deus está a agir em bondade para contigo. E nós às vezes não conseguimos enxergar. Vejam, Deus é sempre bom para com os seus filhos. E há um propósito em cada momento da nossa vida que às vezes talvez seja difícil de encarar, mas nos é dito que Deus faz com que todas as coisas concorram para quem? Para o nosso bem. Então Deus está no controle da nossa dor e Ele usa para um bom fim. Agora, como é que nós podemos olhar para este salmo? Há várias linhas, há vários pontos que podemos definir. Eu num dos comentários, tirei esta, achei muito interessante. Por exemplo, dos versos 1 a 7, e nós nos apercebemos disso, nós vemos o pedido de Davi. Vemos o que é que ele deseja. Vejam, Davi clama pelo Senhor para ser misericordioso com ele. Ele diz, não me repreendas, salva-me. Ele deseja isso. Ele mesmo mostra que está doente do coração, ele está cansado de soluçar. Então há aqui este pedido, este coração aberto diante de Deus, não é? Chegando ao Senhor. E depois dos versos 8 e 10 são a garantia de Davi. É a resposta à sua oração. Vejam, Davi ele diz que está certo que o Senhor ouviu a sua oração e que os seus inimigos serão desonrados, serão derrotados. Então nós temos este salmo. Agora, vendo como ele se divide, como é que nós vamos olhar então para ele? Então, olhando para este primeiro ponto, como eu vos disse, este coração, este pedido de Davi, nós vemos um coração penitente, ali está ele, pedindo algo ao Senhor, e é bom que nós possamos ter consciência que ele está lidando com o pecado. Davi aqui. E, meus irmãos, como ele estava abatido, o pecado deve abalar o crente. Vejam, ninguém deve se sentir confortado quando peca. Vejam, o pecado é algo que nos persegue. Nascemos no pecado.
O pecado é a causa da nossa separação de Deus. É isso que nos separou de Deus. O pecado é rebeldia, o pecado é desobediência a Deus. A Deus que é perfeito, a Deus que é santo, a Deus que é justo. Deus repudia o pecado. Vejam, o verso 6 do capítulo 5 diz: destróis os que preferem mentiras, o Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas nós damos graças a Deus por Cristo Jesus. Fomos salvos da penalidade do pecado, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então Cristo é a nossa salvação. Ela é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio. Mas, meus irmãos, tende isto por certo. Quando somos salvos, nós entramos numa batalha, numa luta, numa guerra. Não só temos um inimigo da nossa alma, Satanás, mas temos o inimigo de nós próprios, o nosso coração, não é? Que não deseja as coisas de Deus. Clodoaldo Machado, ele diz o seguinte, em relação a esta realidade, quando somos salvos: iniciamos uma guerra que seguirá até ao fim de nossas vidas neste mundo. Então, é uma guerra até ao último suspiro. Esta é uma guerra contra o pecado. Somente os salvos travam esta batalha. Somente nós é que estamos preocupados com isso. Porque agora, sendo novas criaturas em Cristo Jesus, vivemos para a glória de Deus. Vejam, quando não éramos filhos de Deus, não oferecíamos resistência ao pecado. Pelo contrário, Jesus disse que éramos escravos dele e por isso sempre o servíamos. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8,34. E Clodoaldo Machado, ele continua: no momento da nossa conversão, Jesus nos libertou da escravidão do pecado, nos fez seus servos e passámos então a ter o pecado como nosso inimigo. Ele diz: muitos crentes ignoram este fato e não parecem estar numa guerra. Como escreveu John MacArthur, hoje boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. O livro da editora Fiel, A Guerra pela Verdade. Vejam, se somos verdadeiros cristãos, estamos numa grande batalha e esta é uma batalha que requer nossa constante atenção. Ainda que não sejamos mais escravos do pecado, ele continua habitando em nós e quer exercer domínio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que em sua carne não habitava bem nenhum, pois sabia que ali era a habitação do pecado. Romanos 7, versos 18 e 20. Nesta batalha, nosso inimigo não está longe. Ele está muito perto, está dentro de nós, na nossa carne. Essa é a nossa velha natureza. Meus irmãos, nós conhecemos Davi. Davi era um lutador. Era ou não era? Mas o relato da sua vida nos mostra que ele teve grandes derrotas. E ele aqui está diante de uma grande derrota. Ele deixou-se levar pelo pecado. Mais à frente, quando chegarmos ao Salmo 51, nós vamos ver ali mais um salmo de penitência, onde é que vemos ele falando do adultério que cometeu com Batseba. E vejam, neste momento da sua vida, ele não somente cometeu o adultério com esta mulher, mas também como ele matou o marido desta mulher. Não o matou diretamente, mas mandou-o quem? Para a frente da batalha. Para a morte. Vejam, este homem, Davi, ele fez coisas terríveis. Mas ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Já vamos falar disso daqui a pouco. Agora, ele pecou e, confrontado com o pecado, como é que ele lidou com ele?
Vejam, a atitude que ele tem aqui deve ser de lição para nós. Ralph Walker, em seu comentário, diz, e vejam, ironicamente, é como pecador que vejo claramente Davi como um homem segundo o próprio coração de Deus. Mas não fiquem por aqui, senão isto era uma heresia total, não é? Se o coração de Deus é pura santidade, então essa mesma santidade dirige Davi. Quando em sua iniquidade a repugnância de Davi ao que ele se tornou salta aos olhos. E por isso é que ele não tinha descanso. Por isso é que ele buscou o Senhor. Vejam, nós não vemos aqui nem desculpas, nem justificações, nem incriminações, ele não vai fazer isso. Só um absoluto esmagamento, quebramento de tristeza e de culpa. Nós vemos neste salmo. E ele sabe que este seu pecado, esta rebelião dele, porque pecado é a rebelião a Deus, afastou-o de Deus. E, meus irmãos, ele até admite que está perecendo, não é? Pois na morte não há lembrança. A situação era tal. Deus trouxe-lhe castigo tal que ele estava abalado. Ele estava doente. Cura-me, Senhor, diz ele no verso 2, porque os meus ossos estão abalados. E ele vê que não pode fazer nada para reverter aquilo que estava a acontecer. Ele não podia fazer nada. Davi pecou, ele viu a sua sujidade e ele pede por misericórdia. Vejam, no verso 4 nós lemos: volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia. Agora, a palavra Senhor é muito interessante aqui nos Salmos. Não somente nos Salmos, mas no resto do Velho Testamento. Ela vem... São 8 vezes que Davi dirige a Deus aqui como Senhor. A palavra que está ali é Yahvé. Javé. E nesta palavra está contida toda a realidade de Deus, da sua promessa. Este é o Deus que prometeu salvar o seu povo. E vejam, Davi ele se dirige a Deus nesta confiança do Senhor Yahvé, o Deus da promessa, o Deus que cuidaria do povo, o Deus que iria restaurar o seu povo, cuidar do seu povo. Então, ao pedir por misericórdia ao Senhor Yahvé, Davi estava a se chegar diante daquele que pode salvar de todas as iniquidades. Vejam, só Deus podia dar descanso à alma abatida de Davi. Então, Davi reconhece o seu pecado. E como é que nós vemos que ele reconhece o seu pecado? Nos versos 1 e 2. Vejam, o verso 1 nos mostra que Davi pecou. E também nos mostra como Deus lida com o nosso pecado. Por isso é que ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele estava sentindo isso na sua pele. E ele estava pedindo por clemência. E aqui estava este homem, sabendo daquilo que fez e confessando-se diante do Senhor. Não sabemos o contexto. Ainda se diz que talvez esteja no tempo da perseguição de Absalão ou com Saul. Mas algo ele fez. E ele confessa aqui: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Veja, ele vê a repreensão e o castigo de Deus devido ao ter pecado. Davi pecou. E ele pecou contra quem? Contra o Senhor. Vejam, no Salmo 51, que é aquele salmo que nós sabemos que ele está a lidar com o assunto de Batseba, se vocês forem ao verso 4, e lembra-se, tem outro salmo de penitência, ele diz o seguinte lá no verso 4: contra ti somente pequei
pequei e fiz o que é mau diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares e é inculpável em julgares. Vejam, Davi não se enche de desculpas. Senhor, eu tive que fazer. A circunstância, o ambiente em que eu estava, eu tive que fazê-lo. Não, ele nem dá desculpas. Ele não se justifica. E vejam, ele não incrimina os outros. Olha, os outros fizeram isto e eu tive que fazer. A mulher que tu me destes fez com que eu pecasse. Lembramos logo de Adão. Eva diz, a serpente. E esta é a nossa tendência, nós nunca fazemos nada de mal. Porquê? Porque estamos a acumular a filosofia humana. O homem, no seu interior, é bom. Se há algum problema, é a sociedade que me rodeia. E por isso eu ajo assim, não. O pecado, se é feito por mim, o pecado é meu. E não é de outro. É o meu pecado. E é contra o Senhor que pecamos. Vejam, o coração estava cheio de tristeza, pois ele pecou contra Deus. Ele estava arrasado, ele decepcionou o Senhor. O seu pecado era de morte, ele estava tão fraco, cura-me, Senhor. De tal maneira, vejam que nós já vamos lidar com o verso 5, para não chegarmos a conclusões erradas. Depois na morte não há lembrança. Não há lembrança de ti na sepultura, quem te dará louvor. Não há nada depois da morte. Não é isso que ele está aqui a falar. Já vamos concluir. E o Calvino ajuda-nos nisso. Aí eu já vos digo então. Ele estava debilitado, em dor, em vergonha. A morte passa por ele, não é? Eu vou morrer. E o que é que vai ser de mim? Vai ser de mim em relação ao meu nome. Não é? O que é que as pessoas vão falar de mim? Que testemunho é que eu vou deixar? Não é? Esse era o problema de Davi. Então Calvino diz então o seguinte em relação a este verso 5, pois na morte não há a lembrança de ti, na sepultura quem te dará louvor. Vejam, depois de Deus nos conceder gratuitamente todas as coisas, Ele nada requer em troca senão uma grata lembrança dos seus benefícios. Reverência a essa gratidão se faz quando Davi diz, pois na morte não há recordação de Deus, nem no sepulcro qualquer celebração do seu louvor. Eis a sua intenção. Se pela graça de Deus ele fosse libertado da morte, vejam, era isto que estava na mente de Davi, lhe seria agradecido e guardaria isso na memória. E lamenta que, se fosse retirado do mundo, ficaria privado do poder e da oportunidade de manifestar a sua gratidão. Visto que, nesse caso, ele não mais estaria presente na sociedade dos homens para enaltecer ou celebrar o nome de Deus. Vejam, à luz desta passagem, alguns concluem que os mortos não têm emoção alguma e que esta é completamente extinta neles. Essa, porém, é uma inferência precipitada e injustificada, pois de nada se trata aqui senão da celebração mútua da graça de Deus, na qual os homens se engajam enquanto caminham na terra dos viventes. Vejam, sabemos que somos postos sobre a terra para louvar a Deus com uma só mente e uma só boca, que esse é o propósito da nossa vida. A morte, é verdade, põe um fim a esses louvores, mas não se deduz desse fato que as almas dos fiéis, quando despidas de seus corpos, são privadas de entendimento ou não são sensibilizadas por qualquer afeição para com Deus. Não, há quem pense assim. Há seitas que pensam assim. A pessoa morre e fica na sepultura. O próprio Davi diz que na sua morte iria ver quem? O seu filho, que o Senhor lhe tirou. Batseba, então não ia para a sepultura. Aqui a ideia é de este testemunho, enquanto estamos aqui neste mundo, iria finalizar para ele. E o que é que ele iria deixar lá na sua cama? Que escritos é que ele iria dizer? O que é que iria ficar no povo? E ele está atormentado por isso. Ele pede ao Senhor que o cure, que o liberte.
Diz Calvino, Davi considerava-se também que na presente ocasião, deve-se considerar também que na presente ocasião, Davi temia o juízo de Deus se a morte lhe sobreviesse. E isso o fez mudo para não cantar louvores a Deus. É unicamente a benevolência de Deus, sensivelmente experimentada por nós, que abre os nossos lábios para a celebração de seu louvor. E, portanto, sempre que a alegria e o bem-estar se esvaem, os louvores naturalmente também se esvaem. Não é de admirar, pois, se a ira de Deus, que nos subjuga com aquele medo de destruição eterna, extingue em nós os louvores de Deus. Então, ele estava no chão. Estava no chão. Ele diz, fisicamente eu estou debilitado. Por isso no verso 2 diz, Senhor, tem compaixão de mim porque sou fraco, cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Havia ausência de paz no coração de Davi. Vejam os seus inimigos, ele diz, vejam no verso 7, meus olhos estão consumidos pela mágoa e enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. O homem não estava tranquilo. Vejam quão diferente este Salmo 6 é dos outros que nós já vimos anteriormente, que ele disse, eu me deito, durmo e acordo. Mas neste momento, porquê? Porque quando Davi ele disse, Senhor, eu me deito, verso 5 do capítulo 3, durmo e acordo, depois o Senhor me sustenta. Neste momento nós estamos diante de Davi, um homem que não está em pecado. Ele está em paz com Deus. Isso faz com que ele possa ir para a cama e dormir. E acordar com o sustento do Senhor. Mas neste Salmo 6, não. Insónias. O seu coração estava em constante tribulação. E veja, não há qualquer ilusão da parte aqui de Davi. Deus vai esquecer tudo isto e tudo vai passar. Ou que ele possa fazer outra coisa diferente e mesmo assim aprová-lo. Está tudo bem. Só isto e está tudo bem. Nada disso. Veja, a angústia que ele estava a passar é uma demonstração clara que Deus está a lidar com o pecado de Davi. Verso 2, meus ossos estão abalados. Verso 3, no princípio, meu ser está muito perturbado. Verso 6, estou cansado do meu gemido, toda a noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Eu estava a lidar com ele de uma maneira tremenda. Em amor. Será que nós conseguimos ver isso? Porque o não deixar dormir, o Senhor estava a dizer, vem até mim, cai diante de mim. Deus nunca nos deixa de amar. Já viste que se um pai deixasse o filho continuar no erro e a fazer as coisas erradas, se não falasse constantemente com o meu filho, olha, passa-se isto, faz isto, tudo isso, era uma falta de amor. E se nós lemos o Senhor, Ele nos ama. Vejam, Hebreus capítulo... Se nós formos para Hebreus, capítulo 12, nós lemos no verso 5. Já vos esqueceste do ânimo de que Ele vos fala como a filhos? Devemos estar animados, nós temos Pai, temos Deus como nosso Pai, Ele se dirige a nós como filhos. Não como inimigos, já não somos mais inimigos de Deus, mas filhos. E aqui diz, filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por eles és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Então não desprezes a disciplina do Senhor. Então esta enfermidade foi boa para Davi. Nós às vezes pensamos que a dor não é uma coisa boa. Como Deus é gracioso, mesmo no pecado do homem, dê-nos a dor.
Se, por exemplo, eu agora tivesse um corte aqui na... Como é que chama-se esta veia tão importante? Ou não sei se é neste lado. Como? Um jugular. E não sentisse nada. E agora... Morria. Mas a dor está presente. Nos alerta que algo errado está a acontecer. E se Deus nos traz disciplina através da dor, Ele está-nos a chamar a atenção. Algo de errado está a acontecer. Na tua vida. Então esta enfermidade trouxe à memória de Davi o pecado e ele considerou como um sinal de desagrado a Deus. Então convite que pecou contra Deus, convite que Deus estava o disciplinando. Ele pergunta ao Senhor, até quando? Até quando? Senhor, eu sei, eu já sei, mas até quando? Meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Pelo Salmo nós vemos aqui em Davi um coração arrependido. Por isso ele chegou a Deus em oração. Mas ele estava desfalecido. A repreensão, o castigo de Deus estava sendo grande demais para suportar. Então ele pede por compaixão. Senhor, tem compaixão de mim. Veja o verso 2. Senhor, tem compaixão de mim. Ele pede por misericórdia. Salva-me por tua misericórdia. Ele está cansado de gemer, de chorar. A mágoa preencheu-o por completo. E embora ele soubesse que merecia tudo isto, ele pede pelo filho. Até quando? E vejam o verso 4. Volta-te, Senhor. Livra-me. Salva-me por tua misericórdia. Vejam, ele só podia ter consolo na alma. Desculpem. A aflição do seu corpo será tolerável se ele tiver o consolo em sua alma. Que ele volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por tua misericórdia. Só Deus o poderia salvar. Então ele pede por misericórdia. Nós sabemos o que é misericórdia. Nós temos que lembrar destas palavras, saber o significado delas, porque elas são importantes. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Vejam, e o que Davi está dizendo aqui é que ele merecia estas coisas. Mas ele pede por quem? Por misericórdia. Só Deus pode exercer essa misericórdia em nós. Só em Deus há salvação. Vejam, embora nós possamos merecer o castigo eterno de Deus, Deus é misericordioso, Deus é gracioso e Ele salva pecadores. Vejam este verso 4, nós podemos dizer que é a suma do Evangelho. Tá? Estão aqui os ingredientes do Evangelho. Deus, volta-te para mim. Volta-te, Senhor. É Deus que se volta para nós. Nós não o buscamos, é Ele que nos busca. Deus, Ele diz, livra-me. Só Deus pode nos livrar do salário do pecado. Deus, salva-me. Só Deus pode nos salvar. E vejam, tudo porque Ele é quem? Misericordioso. Se vocês forem para Efésios capítulo 2, lembrem-se das palavras do apóstolo Paulo lá à igreja de Éfeso. A nossa salvação está na base da misericórdia e do amor de Deus. Versos 4 a 6. Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, vejam, pelo imenso amor com que nos amou,
Vejam, estando nós ainda mortos em nossos pecados, vejam, não havia nada em nós que amássemos o Senhor, que buscássemos o Senhor, porque estávamos na carne, estamos nós mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo isto porque Ele é rico em misericórdia. Tudo isto porque Ele é grande em amor. Este verso 4 é tremendo. Nós podemos pregar o Evangelho aqui neste verso 4. Matthew Henry, se vocês tivessem a oportunidade de ler os comentários dele, ele diz o seguinte: o homem é pecador e o seu perdão só pode ser alcançado através da misericórdia. E a misericórdia jamais se destaca tanto como nas situações em que restaura o desviado. Podemos orar com boa razão, a fim de que, se for a vontade de Deus, e se Ele ainda tiver alguma obra para que nós realizemos neste mundo, salve a nossa vida a fim de que ainda o sirvamos. Partir e estar com Cristo é a ocasião mais feliz para os santos, mas permanecer na carne por causa da obra de Deus é o mais proveitoso para a Igreja. E porquê é que Matthew está a falar disso? Porque agora, quando ele chega ao verso 5, e como já lemos há pouco ali com Calvino, não é? É porque ele pede por misericórdia para ainda ficar. Para que ele possa dar testemunho de Deus aos outros. Porque ele não fica lembrado como uma vergonha de um servo de Deus. E ele estava desfalecido. Eu vou terminar a minha vida na vergonha. Sem forças, morrendo. E ele pede a Deus que lhe dê vida. Vida para o servir em justiça e em santidade. Agora, uma pergunta que nós podemos fazer a nós é esta: será que nós podemos evitar os males que Davi passou? A resposta é sim. Humilhação, confissão, mudarmos o nosso comportamento, amarmos o Senhor, obedecermos ao Senhor, chegarmos até Deus. Um reverendo anglicano, Archibald Simpson, viveu no século XVII. Ele escreveu estas palavras: em nossa aflição devemos olhar para Deus e não para causas secundárias. Ir a Deus para ajudar em nossas angústias. Quando, então, estamos feridos, devemos procurar alguém que possa nos curar. Mesmo aquele que nos levantou, que nos derrubou e que novamente levantará. A oração é nossas asas para voar a Deus em nossa aflição. Vejam, o que ele está a dizer é simplesmente isto. Mesmo quando estamos aflitos, quando estamos atribulados, passando por o que Davi está aqui a passar, devemos procurar aquele que nos derrubou, que é Deus. Ele já nos levantou, Ele nos derrubou agora e se ir nos levantará. É em Deus que nós temos a salvação. Então que oração seja estas nossas asas para voarmos a Deus em nossa aflição. Vejam, chegando ao verso 7 e 8, nós nos apercebemos no verso 7 que este pecado trouxe inimizades, trouxe dedos a apontar para ele. Veja, no verso 7 é-nos dito o seguinte: meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Ele está angustiado por causa dos seus pecados, não é? Mas também está angustiado por causa dos seus adversários. E vejam, alguns dizem que é mesmo possível que alguns destes adversários anteriormente eram seus amigos. E neste momento estavam contra ele. Pareciam inimigos. E vejam, estavam fazendo tudo o que podiam contra Davi. Eles queriam tirar o Davi. Queriam tirá-lo como rei. E vejam, Davi, ele sabia, ele estava a sentir tudo isto. E vejam, o seu pecado, aquilo que ele fez,
deu uma oportunidade para que os seus inimigos o pudessem ridicularizar, menosprezar o seu Deus. Nós sabemos que havia muita política ao redor de Davi. Muitos que se eram religiosos, mas o que lhes motivava a estar ali era o lugar, era a posição. E agora era momento de mostrar à nação o que era mais importante. Meus irmãos, nós devemos ter consciência disto. Quando nós cristãos pecamos, nós estamos dando ocasião aos inimigos de Deus para nos ridicularizar e blasfemar. É cristão e está a fazer as mesmas coisas do que eu. Meus irmãos, não demos lugar, de maneira alguma, a que isso aconteça. Davi, então, ele se enche aqui de tristeza e de fraqueza. Porque a morte estava para vir. E era terrível se a sua vida acabasse assim. Ao contrário de Moisés, não é? Ele não se enfraqueceu quando a morte se avizinhava, diz Deuteronômio 34:7. Mas aqui Davi estava atormentado. Então chegamos ao verso 8. E o verso 8 é aquele verso que nós gostamos de ouvir. É a resposta. Versos 8, 9 e 10. E, meus irmãos, Deus tem sempre resposta para os seus filhos. E aquilo que Ele tem a nos dizer é bom. E vejam versos 8 a 10. Deus traz livramento a este homem que estava abatido. Um homem que arrependido. E aqui estava ele. Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por tua misericórdia. E nos versos 8 a 10 nós chegamos à conclusão que o Senhor lhe trouxe esse livramento. O Senhor o restaurou. E restaurou também a sua confiança. E vejam, teve resultados imediatos. No verso 4, como eu já vos disse, ele pediu ao Senhor que voltasse para ele. E agora é interessante. A mesma palavra em hebraico que é utilizada de volta-te para mim, não é? Volta-te, Senhor, é a mesma palavra que em hebraico que é utilizada no verso 8, apartai-vos de mim. É um volta para lá, um volta para cá e um volta para lá. Estão a ver? O que ele está dizendo aos seus inimigos é para eles deixá-los, para se apartarem dele. Voltem-se de mim. Não é? Apartem-se de mim. Não, eu já estou no caminho certo. É o que ele está dizendo. Derek Knetter, ele está correto quando ele diz este acesso repentino de confiança encontrado em quase todos os salmos suplicantes de penitência é a evidência mais reveladora de um toque de resposta de Deus. Deus respondeu. O Senhor respondeu. A resposta aqui é rápida, não é? Como eu disse há pouco. Mas não sabemos se foi no momento ou foi mais tarde que ele sentiu a cura em seu corpo e a paz em seu coração. Talvez soubesse que os inimigos haviam-se recuado, ou melhor ainda, derrotados. Talvez isso já era uma demonstração, alguma coisa aconteceu e ele venceu alguma batalha. E ele diz, o Senhor está comigo novamente. A sua mão de castigo foi retirada. O Senhor ouviu os meus pedidos e o meu choro e aceitou a minha oração. Vejam o verso 9, diz, o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Então, com este livramento, o que é que Davi faz?
Vejam, ele não foi para a morte, ele não morreu, o seu nome não ficou como estava, não é? Ele agora foi restaurado. E o que é que Davi faz? Ele usa tudo isto para glorificar ao Senhor. E vejam, não somente louvar a Deus, mas também testemunhar aos seus inimigos. Aqui está um homem perdoado. E agora ele chega-se aos seus inimigos e ele fala da justiça e da santidade de Deus. Vejam, ele diz no verso 8, apartai-vos de mim todos vós que praticais o quê? A maldade. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Vejam, eles estavam a infernizar a vida deles. E ele diz, apartai-vos de mim porque vocês estão fazendo errado. Ou seja, o sentimento que está no vosso coração é pecado. Apartai-vos de mim. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Para os inimigos de Davi, ele estava acabado. Mas o Senhor, o que tinha derrubado a ele, a Davi, o mesmo o levantou. E vejam, a frase aqui, apartai-vos de mim, é tremenda. Nós conhecemos, não é? Ela é citada lá em Mateus capítulo 7, 23. Não é? Lembram-se? Aqueles que dizem, Senhor, não fizemos isto diante de em teu nome. E o Senhor diz, apartai-vos de mim. Não é? 7, 23. Afastai-vos de mim, ou apartai-vos, vós que praticais o mal. Este deve ser o sentimento do cristão. Este é o exemplo do nosso Senhor e Salvador. Este deve ser o nosso sentimento e a nossa atitude. Aqui está o servo do Senhor Davi. Apartai-vos de mim. Lembramos no Salmo 1, o justo não se põe na roda dos escarnecedores. É afastarmos do pecado. O Senhor deu vitória. E aqui está um homem desejoso, não é? Agora de mostrar a justiça e a santidade de Deus. Concluindo, meus irmãos, o amor de Deus é tremendo. E este salmo é uma demonstração clara do amor de Deus, da sua misericórdia. Se for necessário Deus nos disciplinar para voltarmos para o caminho estreito, Ele o fará. Já vimos lá em Hebreus acerca da disciplina de Deus. Em Apocalipse 3,19 nós lemos, eu repreendo e disciplina todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. E nós vemos isso claramente aqui no Salmo 6. Por isso é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Coração verdadeiramente arrependido. Ele se arrependeu, buscou a salvação e o livramento de Deus. Lembrem-se, Davi foi aquele que disse, o Senhor é o meu pastor. E Ele jamais, em momento algum, deixará de ser o nosso pastor, o nosso bom pastor. Ele cuida, Ele salva, Ele nos livra. Tudo isto nós temos porque Ele nos amou de tal maneira. Tudo isto na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nele fomos salvos da condenação eterna. Meus irmãos, o pecado é algo horrível. Nós não devemos viver no pecado. Vejam, o pecado é mais gravoso que dor, ou que sofrimento, ou mesmo que a própria morte. O pecado é terrível. Sim, na nossa vida haverá momentos vergonhosos.
Mas, meus irmãos, estes salmos de penitência mostram-nos uma coisa. Nunca devemos ter vergonha de buscar a Deus, de falar com o nosso Pai Celestial. E Ele está aqui para nos ouvir e para nos curar, como Ele disse: Senhor, cura-me. Estou fraco, meus ossos estão abalados, o Senhor nos livra. Lembre-se, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus tem piedade de nós. Agora, nunca devemos tratar o pecado de ânimo leve. Não. Oremos para o Senhor. Senhor, se eu pequei contra Ti, não me dês sono. Não me dês descanso na minha alma enquanto eu não cair aos Teus pés. Não. Então cheguemos ao Senhor, confessemos nossos pecados, andemos nos caminhos da justiça, glorifiquemos a Deus, o Deus da glória, possamos viver em santidade, em justiça. Verso 10, todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados, abruptamente eles se retirarão de vergonha. Porquê? Porque eu servo. Ele dará exemplo. Não só o Senhor o restaurou, mas como Ele está vivendo esse restauro, uma nova vida. Que realmente este salmo tenha sido de conforto para todos nós. Porque todos nós falhamos diante de Deus. Mas é um salmo que nos mostra que Deus está pronto para nos ouvir. É um coração arrependido. E Deus é Deus que perdoa e que nos restaura, não é? O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Que nós possamos ter isso nos nossos lábios e ter essa confiança. O Senhor já ouviu a minha súplica. Agora sim, eu me deito, eu durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Que assim seja em cada um de nós.